Bem, nessa nossa aula de hoje, de sistemática de evolução de fungos, criptógamas, a gente vai entrar agora, né, nas partes dos fungos, que eu vou tratar com vocês um pouco sobre as relações filogenéticas. A última aula de fungos, que eu coloquei o material lá para vocês, era uma apresentação sobre os fungos, sobre características deles, certo? Características essas que são importantes até para essa parte de relações filogenéticas. Né? Quando eu trato disso de relações filogenéticas, é isso, eu vou falar das relações evolutivas que vão existir, né, da filogenia que vai existir ali entre os fungos, certo? Então, tratar com vocês, por exemplo, dos diferentes grupos que vão existir e seus graus de parentesco, as suas características distintivas que eles vão ter, né? Quais seriam grupos mais basais, grupos mais derivados, né? Qual a possível origem desse grupo, se eles são monofiléticos, polifiléticos e assim por diante. Né? E eu decidi, né, eu escolhi em separar essa parte de relações filogenéticas em duas. Então, que é uma parte na aula de hoje, que eu vou tratar sobre alguns dos grupos, e na semana que vem, né, a segunda parte que eu vou tratar do restante dos grupos, né, para não ficar uma aula muito longa, para não discorrer muito, não ter muita parte teórica e acabar ficando um pouco confuso, certo? Então por isso que teve essa divisão. E essa parte, né, teórica foi baseada no livro de Biologia Vegetal do Raven, né? Vocês devem estar acostumados já a utilizar esse livro, né? Aquele livro que tem aquele quadro do Van Gogh, né, na capa dele. Então, aquele livro de biologia vegetal é o que eu estou me utilizando aqui para trazer essa parte para vocês sobre as relações filogenéticas dos fungos. Né? E já trazendo aqui, então, um cladograma para ilustrar um pouco isso, né? Eu devo tratar com vocês principalmente esses quatro grupos aí, né? Os Chytridiomycota, os Zygomycota, os Basidiomycotas e os Ascomycotas. Né? É muito comum da gente ter mais contato com os Basidiomycotas, né? Que seriam aqueles cogumelos que a gente costuma ver que tem aquele corpo, né? A gente encontra muitos desses cogumelos normalmente aí em regiões mais úmidas, mas os outros também, né, por exemplo, os zigomycotas, são aqueles fungos, por exemplo, que costuma dar no pão da casa da gente, né, aquele fungo preto que costuma aparecer ali no pão depois de um tempo, seriam esses fungos. Então, isso só para exemplificar. Então, existe uma relação filogenética entre esses grupos, né, sendo que acredita-se ali que os quitridiomicotas, né, vão ser esses mais. Quitridiomicotas e zigomicotas vão ser esses grupos mais basais, né, os grupos menos derivados, então os grupos mais próximos do ancestral em comum, né, enquanto os basidiomicotas e os ascomicotas seriam esses fungos mais derivados, esses fungos mais recentes, né, que no caso o basidiomicota e o ascomicota, eles vão compartilhar então um ancestral em comum aqui. Né? E quais seriam, por exemplo, características que os quitridiomicotas vão ter que são características mais basais? Então, por exemplo, a presença de gametas e de esporos móveis, a presença de flagelos, né? A característica flagelada, acredita-se que é uma característica do ancestral em comum e que foi perdida posteriormente, né, por alguns grupos, né? Centríolos também, e vão ser predominantemente aquáticos. Os quitridiomicotas têm essa característica. Né? Ainda falando um pouco sobre a filogenia, né, acredita-se ali que um grupo irmão do grupo dos fungos ali, seriam esses nucleária, né? Então, acredita-se que os fungos originaram-se de um protista semelhante a esses protistas, né, que seriam os nucleárias, né? E uma coisa também que acreditava-se e que mudou é que acreditava-se que os fungos poderiam estar mais relacionados com as plantas, né? Mas hoje em dia sabe-se que os fungos são mais relacionados com os animais do que com as plantas. Então é um grupo mais próximo dos animais. Né? E como eu tinha dito anteriormente, né, os quitrídeos e os zigomicetos, né, vão ser grupos ali mais basais, então mais próximos do ancestral em comum, enquanto os grupos de ascomicota, basidiomicota e o glomeromicota, né, que não tinha no anterior,
seriam grupos mais derivados, certo? Então, isso é algo importante aí com relação à filogenia desses grupos. Né? Aqui seria só uma imagem exemplificando, ó, um nucleária, né, um indivíduo do gênero nucleária aí, que são esses indivíduos aí multinucleados, né, essas amebas que têm esses pseudópodes, né, finos. A gente vê essas estruturas e acredita-se que o ancestral dos fungos seria algo similar a esse protista. E aqui, né, esse quadro, né, e já exemplificando, eu vou tratar com vocês dos primeiros grupos aqui, dos primeiros grupos dos fungos. Eu disse que eu ia dividir a aula em duas partes, então eu vou tratar com vocês sobre os microsporídeos, quitrídeos e zigomicetos durante essa aula de hoje. Né? E eles vão ter, por exemplo, características diferentes na natureza das hifas. Né? Eu não sei se vocês vão lembrar da aula passada que tinha características, né, que essas hifas vão ser aqueles filamentos que vão formar vão formar o fungo, né, que o fungo vai ser composto. Então, pode ser que as hifas sejam aseptadas, né, ou chamadas de cenocíticas, né, quando elas não têm os septos, quando elas não são divididas. Tem também indivíduos unicelulares. Né, nos que eu vou trabalhar hoje com vocês, a gente vê que dois deles são aseptados e um seria um fungo unicelular. Né. A gente vê também diferença nos métodos de reprodução, que também era uma coisa que trazia, né, que eu trazia para vocês lá na aula de características, né, que o fungo pode ter reprodução assexuada e sexuada também. Né. A gente vê aqui, dentro da reprodução assexuada, a questão dos esporos, dos zoósporos, né. Dentro da reprodução sexuada também, questão de esporos, né, zigósporos, isso aqui vai depender um pouco mais de detalhamento. Né. Então, daí mostra, né, só para mostrar também a importância de vocês relembrarem alguns dos termos que foi tratado na aula de características, tá, de características de fungos. E falando então do primeiro filo, né, o primeiro grupo aí dos microsporídeos, né, que é o filo Microsporidia, seriam esses organismos aí que eram considerados inicialmente protozoários, né, acreditavam que eles eram protozoários. Né, o nome dele ali já dá uma ideia de uma característica deles, né, que é a presença de esporos, são formadores de esporos, e vão ser principalmente parasitas unicelulares de animais. Né? Então, esses não são fungos que têm a hifa, né? Eles são fungos unicelulares. Então, é uma estruturazinha ali, né? Uma célula que consegue exercer a sua função. Né? E vão ser parasitos aí de insetos, de peixes, de crustáceos e assim por diante. Né? Acreditava-se que eles eram, né, existiam ali, eram organismos antigos, tão antigos, que eles não tinham mitocôndria, mas posteriormente observou um remanescente mitocondrial, então eles passaram, né, por aquele processo de endossimbiose que eu já tratei com vocês. Né, essa é uma característica deles, e uma outra característica também é a presença do chamado de tubo polar. Né? Esse tubo polar, ele é uma estrutura que ele vai se utilizar para projetar os esporos unicelulares e penetrar a membrana plasmática do hospedeiro. Né? Eles são parasitas unicelulares. Então, eles vão parasitar insetos, peixes, crustáceos, e eles vão fazer isso se utilizando desse tubo polar. Né? Eles vão ali na célula desse hospedeiro e vão penetrar esse tubo polar, né? Onde eles vão injetar ali os seus esporos, né, e isso vai permitir os seus processos reprodutivos, de manutenção dessa célula e assim por diante. Então, esse seria uma característica muito importante para esse filo, certo? E eles vão ter ali reprodução assexuada e reprodução sexuada também. Né, isso seriam duas características desse filo Microsporidia. Passando para o outro filo agora, um filo que é o filo Chytridiomycota, né, o filo dos quitrídeos, né, que é um filo polifilético, né, ou seja, ele não tem ali todo o ancestral em comum e todos os representantes, né, ele acaba incluindo outros representantes que podem ter outros ancestrais, certo? E a maioria desse filo vai ser aquática, certo? Mas podem ser encontrados também, né, alguns podem ser encontrados, por exemplo, em rumen
de grandes herbívoros, né, de grandes mamíferos herbívoros, como vacas. Então, eles podem ser encontrados também nesses locais. Tem uma característica aí, né, que é, por exemplo, a parede celular de quitina. Né, isso eu já tinha tratado com vocês em características gerais de fungos, né, que fungos vão ter essa presença dessa parede celular de quitina. Né, os quitridiomicotas vão ter isso também. Né, o armazenamento de energia deles também é bem característico dos outros fungos, que é do glicogênio, e eles têm as hifas aceptadas. Né? O que seriam essas hifas aceptadas? Lembra que não vão ter septos. Então, aqui nessa imagem, ó, a gente vê toda essa estrutura que segue parecendo um filete, né, parecendo um fiozinho, ela é uma hifa. E a gente vê alguma divisão nela? Algum aparelho dividindo ela em várias partes? A gente não vê. Então, isso mostra como essa hifa ela é aceptada. Ela não tem os septos que divide em várias partes. Né? E aqui também, ó, a gente vê a hifa aqui e a gente não vê nenhuma divisão dessa hifa. Então, isso mostra como essa hifa vai ser aceptada. E essas estruturas aqui que a gente está vendo, ó, essas bolinhas, né, a bolinha mais escura e uma bolinha mais clara, seria as estruturas reprodutivas femininas e estrutura reprodutiva masculina. Né, eu vou tratar sobre isso com vocês também. E vocês vão ver que eles têm essas estruturas ali e elas têm até essa coloração diferente, né? E eles também vão ter outras características relacionadas com alternância de gerações, certo? Vão se distinguir de outros fungos. Então aqui, ó, característica distintiva importante para lembrar, né? Pela presença de células móveis, características, né? E essas células móveis têm um único flagelo liso e posterior. Então a gente vê, ó, o exemplo aqui dessa célula móvel com esse flagelo único, né, liso e posterior. Né, isso aqui seria um zoósporo, né, que é uma das células ali, né, relacionadas com esses quitridiomicotas, tá? Células relacionadas com a reprodução, que eu vou falar posteriormente. E os gametas também, né, os gametas também vão ser móveis. Então, tanto esses zoósporos quanto os gametas, eles vai ter gameta masculino e feminino, também vão ser gametas ali que vão ser células móveis, tá? Então, aí uma característica distintiva para lembrar, né? Essa é a parte mais importante de lembrar. E quando eu falei que eles são parasitas também, né, eles, no caso eu tinha falado de parasitas anterior, né, no microsporídeos, mas os quitridiomicotas também podem ser parasitas. Né? Um exemplo é esse Batrachochitrium dendrobates, que é um exemplo de representante do filo Quitridiomicotta e que causa, né, parasita, no caso, anfíbios. Né, e ele é responsável pelo espessamento na pele de anfíbios. E como a maior parte da respiração desses anfíbios é por meio da respiração cutânea, né, esse espessamento acaba implicando na morte, né, de vários desses anfíbios, de muitas rãs. Então, isso seria um exemplo aí, um representante desse filo Quitridiomicotta. Também podem ser fitopatógenos, né, quando vão ser patógenos ali de plantas. Né, por exemplo, o Physoderma maides, né, que é responsável ali pela mancha marrom do milho, né, o Physoderma alfafe, que é responsável ali pela verrugose da alfafa, o Syncytium endobioticum, que é responsável pela verrugose preta, né, tudo isso são exemplos de fitopatógenos, né, e de doenças que são ocasionadas ali em diferentes plantas. Né. A imagem aqui está representando o primeiro, né, a mancha marrom do milho. Né, a gente está vendo todas essas manchinhas aqui na folha vão ser causadas por esse fitopatógeno, que é um fungo dentro do filo dos Quitridiomicotta. Ainda falando sobre os fitopatógenos dentro desse filo, né, aqui trazendo um exemplo do Syncytium endobioticum, que é, no caso, essa verrugose preta. Então a gente está vendo toda essa estrutura aqui, né, essas estruturas aqui seriam o que é ocasionado por esse fungo, né, essa verrugose preta aí. Falando da reprodução deles, né, então eles vão ter uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada também, tá? Então eles vão ter como células relacionadas com essa reprodução os zoósporos, né, que podem ser diploides, 2N, e podem ser haploides também, tá? E existe uma variedade no modo de reprodução deles.
Eles podem ter uma alternância de geração isomórfica e uma alternância de geração heteromórfica. O que é isso? Quando a gente fala de alternância de gerações, é que tem uma geração que vai ser diploide e uma geração que vai ser haploide, certo? E quando é uma alternância de geração isomórfica, significa que as gerações diploides e haploides, elas são morfologicamente iguais. E quando a gente fala que a alternância de gerações é heteromórfica, significa que os indivíduos diploides e haploides são diferentes, tá? Então, um exemplo mais representativo, e é o que eu vou trazer para vocês a reprodução, ele tem uma alternância de geração isomórfica. Então, o indivíduo diploide e o indivíduo haploide, ele vai ser igual, ele vai ter a característica morfológica similar. Né? E relacionada com a reprodução sexuada, né, a gente vai ter os esporângios. Né? Então, a gente vê aqui, ó, essas bolinhas, como eu disse anteriormente, né, essas bolinhas vão estar relacionadas com a reprodução deles. Né? Então, esses esporângios vão produzir zoósporos, né? Os gametângios vão produzir gametas. Então, eu vou exemplificar isso num desenho agora, né, melhor para vocês, para mostrar essa diferença de reprodução sexuada e assexuada que vai existir nesse indivíduo. Né? Então, primeiro, ó, falando da reprodução assexuada, tá? Que está representada aqui, ó. Beleza? Nesse pedaço aqui. Então, o que vai acontecer? Um esporófito maduro diploide. Então, a gente tem aqui um esporófito maduro diploide. Ele vai ter esporângios assexuados. Esses esporângios assexuados vão ser responsáveis por produzir os zoósporos. Então, que vão ser essas estruturazinhas ali, né, relacionadas com a reprodução assexuada dos quitrídeos. No caso aqui, usando um exemplo, alomíceas, né? Alomíceos arbúsculos. E esses zoósporos, que vão ser produzidos pelos esporângios do esporófito maduro, diploide, eles vão dar origem ali, né, a zoósporos que vão germinar. Esses zoósporos vão germinar, vão formar um esporófito jovem, e o esporófito jovem vai virar um esporófito maduro, que vai ter nele esporângios assexuados e esporângios sexuados, tá? Então, esse seria o exemplo da reprodução assexuada, acontecendo ali, no caso, nos indivíduos diploides, certo? Essa é a reprodução que ocorre normalmente, é a que vai estar acontecendo mais vezes. A reprodução sexuada, ela é uma reprodução mais relacionada com resistência. Então, ela é uma reprodução mais relacionada com as condições ambientais mais difíceis, tá? Então, passando para essa reprodução sexuada agora. Eu falei da assexuada aqui, representada nessa parte, agora eu vou falar da sexuada. Então, tem lá um esporófito maduro diploide, certo? Esse esporófito maduro diploide, ele tem esporângios sexuados, né? Esporângios sexuados de resistência, que vão ser diploides também. O que esse esporângio sexuado vai fazer? Né? Desse esporângio sexuado, ele vai sofrer lá dentro dele, né, meiose, e vai produzir zoósporos haploides. Então, vai produzir as células que vão germinar, mas que nesse caso elas são haploides, né? Elas só têm metade ali do conteúdo genético, porque passou por uma meiose. Esse zoósporo haploide vai germinar, certo? E vai formar uma estrutura que é chamada de gametófito. Né? E o gametófito, ele vai ser haploide também. Né? Ele foi originado de um zoósporo haploide. Esse gametófito maduro, ele vai ter gametângio feminino e ele vai ter gametângio masculino. O gametângio feminino produz gameta feminino, que é haploide. Né? O gameta é haploide. E o gametângio masculino vai produzir gameta masculino, que também é haploide. Né? Esses gametas também são flagelados e assim por diante. Os gametas vão se encontrar, vai acontecer a fecundação, vai formar o zigoto agora diploide. Esse zigoto diploide,
vai germinar ali, vai produzir um esporófito jovem, e esse esporófito jovem vai virar o esporófito maduro diploide. Então, esse seria o ciclo, né, tratando do ciclo sexuado, certo? Então, o ciclo assexuado aqui, nessa parte da imagem, e o ciclo sexuado, né, toda essa parte aqui. E uma coisa também que a gente vê claramente nessa imagem, ó, é que esse indivíduo aqui, ó, o esporófito maduro, ele é parecido com o gametófito maduro. Então, esse indivíduo aqui, ele tem a alternância de gerações isomórfica. O indivíduo diploide, ele é parecido com o indivíduo haploide, tá? Então, esse seria um exemplo, né, um representante da reprodução dos quitrídeos. Falando do outro filo, né, o zigomicota, né, ou zigomicetos, também um grupo polifilético, tá? Então, tem representantes ali, mas não tem todos os ancestrais comuns daqueles representantes. Tem ali cerca de 1000 espécies, podem ser saprófitas, e também alguns vão ser parasitas, parasitas de plantas, parasitas de insetos. Né? Quando a gente fala dessa questão de ser saprófitas, é porque eles se utilizam ali de matéria em decomposição, né, para se manter. Então, essa seria uma das características. Vão ter hifas aseptadas também, né? Então, aqueles filamentos que vão compor eles, né, não tem septos. Então, a gente vê aqui o exemplo, ó, uma hifazinha, a gente vê que ela não teria o septo, né, não tem separações. Né? E vão ser hifas, no caso, profusas e com crescimento rápido. Então, tem muita hifa e eles conseguem crescer muito em pouco tempo. Tá? E o que pode acontecer também? Né? Alguns zigomicotas, dependendo das condições, eles podem, ao invés de formar hifas, eles podem ser unicelulares, né? Terem um formato de levedura. Então, ser aquelas bolinhas unicelulares que a gente costuma ver quando a gente observa uma levedura mesmo no microscópio. Não sei se vocês vão lembrar disso. Tá? Com relação à reprodução, pode ser assexuada, né? Essa reprodução assexuada ali, no geral, envolve esporos haploides, e também pode ser sexuada, tá? Sendo que a assexuada é o principal tipo de reprodução que é encontrado nesses zigomicotas. Um exemplo de representantes dos zigomicotas. Né? Então, ó, os representantes, as espécies dentro do gênero Rhizopus, né, que seriam essas, por exemplo, que dão esse bolor, né, chamado de bolor negro, que a gente vê em algumas frutas, né, bem comum dar, por exemplo, em morangos, a gente também vê em outros tipos de alimentos, né, esse seria um exemplo, né, essa coloração negra, essa característica, essa pontinha preta que aparece aqui, é uma estrutura relacionada com a reprodução, né, são os esporângios que vão produzir esporos, né, por isso que aqui, ó, eles ainda não formaram aquela estrutura na ponta, né, o esporângio. Posteriormente, eles vão formar, e por isso que vai adquirindo essa coloração mais preta. E aí é chamado esse bolor negro. Né? Falando um pouco sobre a reprodução assexuada, que é essa reprodução principal, e ela é bem fácil da gente entender, é que vai existir ali, então, né, a estrutura, né, o corpo desse fungo. Então, ele tem ali os rizoides, né, que seriam estruturas que ele usa para se fixar. Né, tudo isso é feito de hifa, né, daqueles filamentos. Então, ele vai ter esses rizoides que servem para fixar, ele vai ter as estruturas ali, né, que na ponta delas é onde vai ser encontrado o esporângio. Né, então, tem o esporangióforo, que é o cabinho, e na ponta tem o esporângio, que é responsável por produzir, então, os esporos, certo? Então, os esporângios são especializados, né, são hifas especializadas em produzir os esporos. Né? Esses esporos haploides vão ser liberados ali naquele ambiente, né, vão cair no substrato e vão germinar, né, vão formar mais fungo, né, com o passar do tempo. Né? Por isso que, mais uma vez, né, quando a gente vê aquele bolor se formando em algum alimento, muitas vezes ele se espalha rapidamente, né? Porque esses esporos são carregados ali no ar, caem sobre o substrato e assim se dá
né, o processo reprodutivo, a reprodução assexuada dos zigomicetos, né, o principal tipo de reprodução. Então, isso seria um exemplo de reprodução assexuada dos zigomicetos, né, aqui utilizando, por exemplo, o bolor negro como representante. Mas pode ter também a reprodução, aqui falando assexuada, né? Pode ter também assexuada, só que para representar de novo a assexuada, quer dizer, né, vou tratar um pouquinho de novo sobre a reprodução assexuada. Então, o que vai acontecer? Vai existir ali, né, o esporangióporo, o esporângio na ponta. Esse esporângio é uma hifa especializada em produzir esporos haploides. Esses esporos haploides vão ser produzidos e liberados, vão cair sobre o substrato e vão produzir mais fungo ali. Então, essa seria a reprodução assexuada. Quando a gente vai tratar agora da reprodução sexuada, o que pode acontecer? Né? Algumas espécies, para que isso aconteça, para que tenha reprodução sexuada, ela precisa de duas linhagens diferentes. Né? O que seriam essas linhagens diferentes? Imagina que tem dois fungos ali, da mesma espécie, mas que eles são geneticamente diferentes, tá? E para que aconteça essa reprodução sexuada, tem que existir esses dois, no caso dessas duas linhagens diferentes. Né? E a reprodução sexuada, ela vai acontecer principalmente, mais uma vez, né, como uma forma ali de ter um esporo que demora um pouco mais, né, para se desenvolver, um esporo mais relacionado com a resistência. Como é que funciona a reprodução sexuada? Tá? Então, tem lá a linhagem 1 e a linhagem, ou quer dizer, a linhagem menos e a linhagem mais. E elas vão ter uma estrutura, além do esporangióforo e do esporângio, que é chamada de estolão, que é uma estrutura também formada de hifa. Né? Cada uma vai ter vai ter o seu estolão. E o que acontece com esse estolão? Então, cada uma das linhagens, em cada uma dessas linhagens, começa a se formar uma estruturazinha ali, a partir desse estolão, até que essas estruturas se juntam ali, né, se encontram, e em cada uma delas, de cada uma das linhagens, vai formar os chamados de gametângios. Então, o da linhagem menos formou o seu gametângio. Né? Se você falar de gametângio, você está falando de uma estrutura que vai produzir gametas, certo? Então, cada gametângio vai ser haploide. Então, a linhagem menos vai produzir o seu gametângio, e a linhagem mais vai produzir o seu gametângio. Esses gametângios vão produzir, então, esses gametas e vai acontecer a fecundação. Então, a linhagem mais e a linhagem menos vão liberar os gametas ali e eles vão se encontrar, vai acontecer a fecundação e vai formar o chamado de zigosporângio jovem. Então, o zigosporângio jovem ele é formado pela união dos gametas da linhagem menos com a linhagem mais. Então, esse zigosporângio jovem ele é 2N, né? Duas células haploides se juntaram para formar o zigosporângio jovem 2N. Esse zigosporângio, né, ele vai começar a desenvolver ali, né, algumas características, por exemplo, ali, se tornar mais espesso, mais rugoso e assim por diante, até que esse zigosporângio maduro, ele germina, dá origem ali, né, a um esporangióforo e ao esporângio, e esse esporângio ele vai liberar esporos, né, que podem ser da linhagem menos ou da linhagem mais, e vai liberar esporos, no caso aqui, haploides. Por quê? Vai estar acontecendo, né, uma meiose, acontece a meiose durante a germinação. Então, esses esporos que vão ser produzidos, eles vão ser dessas duas linhagens diferentes. Então, assim que se dá essa reprodução sexuada para os zigomicetos, aqui utilizando um representante, né, o Rhizopus stolonifer, que é o bolor negro, tá? Mas uma coisa que tem que ficar clara, né? Eu estou trazendo alguns representantes dessa reprodução, ela pode variar dependendo da espécie, né? Mas esses que eu estou trazendo são representantes característicos desses grupos. Tá? Então, isso seria um exemplo de reprodução sexuada para os zigomicetos. Aqui é só uma imagem mostrando, então, na figura A, os gametângios. Então, a gente vê,
né, as duas estruturas aqui que estão formadas seriam esses gametângios que vão se fundir, né, vai acontecer a fecundação ali e eles vão formar os zigósporos. Aqui a gente já vê, ó, um zigósporo maior, já com a parede mais espessa, desenvolvida. Então, ó, essa imagenzinha de cá, a A está representando aqui ainda, ó, certo? E essa imagem de cá, a B, estaria representando já um zigósporo mais maduro, mais espesso, né, com a parede mais espessa. Então, aí, mostrando para vocês essa reprodução desses isóporos estonolíferos. Né? E o que mais a gente consegue ver nessa imagem? É bem legal, a gente consegue ver as hifas, ó. Então, as hifas dos vários outros fungos que vão estar ali. Né? Então, isso a gente consegue ver, ó, que as hifas não tem septo também, ó. A gente não vê nenhuma divisãozinha na hifa, né? A gente vê que ela é um filamento contínuo, ela não tem paredes dentro dela. Então, isso mostra para a gente que é uma hifa aseptada, né, ou cenocítica. Né? Então, isso é uma imagem também que pode mostrar isso para a gente. E passando por um outro filo, né, o último filo para tratar com vocês nessa aula de hoje, é um filo bem menor, que se tem menos conhecimento, é o filo glomeromicota, né, dos glomeromicetos. Né, vão ser aí cerca de 200 espécies e eles vão estar muito relacionados com as micorrizas. Eu não sei se vocês lembram de micorrizas. Né, micorrizas são essas estruturas que vivem em simbiose com raízes de plantas hospedeiras e são muito importantes tanto para a raiz, porque auxilia na raiz, auxilia a planta a conseguir certos nutrientes, quanto para esse outro organismo, né? No caso, para o fungo, que também é beneficiado com nutrientes que a planta acaba passando para ele. Né? E todos os representantes do filo glomeromicota vão formar micorrizas, né? E não vão crescer independentemente da planta hospedeira. Então, eles têm que estar ali, no caso, nas plantas para que eles consigam sobreviver. Né? E vão formar essas chamadas aqui de micorrizas arbusculares, né? Seria um nome aí para essas micorrizas relacionadas com esse filo glomeromicota. Né? Aqui, ó, mostrando as micorrizas de um representante do glomeromicota, que é o Glomus versiforme. Né? E a gente vê, ó, essas bolinhas aqui seriam esses fungos que estão crescendo ali dentro, né, no caso dessas raízes. Né? São endomicorrizas nesse caso. Então, são esses fungos entremeados na raiz ali, né, que vão ser importantes tanto para a planta quanto para ele se manter também. Tem as hifas também aseptadas, então elas não têm as paredes dividindo o filamento, certo? E a reprodução vai ser assexuada. Então ele vai produzir esporos ali, que vão ter vários núcleos, e esses esporos vão ser disseminados ali no ambiente e vão acabar encontrando outras raízes, se fixando nela, né, e se desenvolvendo. Esse é um outro representante, um fungo aí no caso, que vive em simbiose com as raízes de plantas. Aqui ó, um exemplo ó, dos esporos de glomos. Então a gente vê aqui ó, um glomeromiceto do gênero Glomus, né, um fungo de micorrizas arbusculares. Então, mais uma vez, né, falando da questão da micorrizas, e ele vai se reproduzir de modo assexuado, produzindo os esporos. A gente vê aqui, ó, um esporo aqui, outro esporo aqui e outro aqui, e um pedaço de um aqui, ó. Então, esses são exemplos dos esporos que vão ser formados, eles vão se desprender das hifas posteriormente, né, e acabar entrando em contato com outras raízes e se desenvolvendo. Né? E aqui a gente vê o filamento, ó, a hifa, e a gente também não vê na hifa nenhuma parede, né? Então, também mostrando essa característica de ser uma hifa aseptada, né? Uma hifa que não tem esses septos transversais. Bom, então, né, essa parte da aula, como eu disse, eu ia dividir essa parte de relações filogenéticas em duas. Né? Essa primeira parte tratando com vocês sobre esses três grupos diferentes. Né? Então, tratei sobre os microsporídeos, quitrídeos, zigomicetos e os glomeromicotas, né? Na verdade, 4 grupos diferentes. E na próxima aula eu vou tratar com vocês dos ascomicotas e os basidiomicotas, né? Que são grupos até maiores do que os que eu tratei anteriormente
e que talvez vocês até tenham mais contato, né, mais familiaridade, né, mais comum da gente ver, da gente acabar entrando em contato. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagem, dando aula. Para mim, bons estudos.